Fala pessoal, como vocês estão? Eu queria fazer esse vídeo aqui, até foi uma provocação que já me fizeram umas duas vezes, que as pessoas me perguntam muitas vezes Vitor, como você consegue projetos e consultorias pessoais, né? Parece tão difícil conseguir um cliente, você vira e mexe, aparece com uns clientes grandes ou coisa parecida. E aí eu queria aproveitar que eu fechei essa semana um projeto com a Acnur, que é a ajuda aos refugiados da ONU, tá? Para dizer um pouquinho de como eu procuro projetos e como eu acho essas pessoas, tá? Primeiro de tudo é o network, tá? Esse projeto particularmente eu fiquei sabendo por um amigo que já trabalhou com a Acnur e que falou, Vitor, dá uma olhada lá no site deles, porque parece que eles estão com uma chamada que eles não estão conseguindo completar para um profissional de GIS, um profissional de SIG, que é a tua área, tá? E aí eu fui lá e realmente tinha uma chamada aberta já para fechar. Eu vi a chamada, acho que na quinta-feira ela ia fechar na sexta ou no sábado. Tá? Então tive que fazer inclusive correndo aí o negócio. Tá? E a segunda coisa é saber negociar, é procurar projetos que você tenha muita vontade de fazer, que você goste de fazer, né? Para que você consiga negociar eles, dar um preço melhor, porque tem a satisfação pessoal aí como preço junto, organizar as coisas direito, saber falar sobre a coisa é muito importante. Veja, como eu disse, eles estão procurando um consultor, já falei isso aqui N vezes. Um consultor é alguém que é capaz de dar conselhos, é alguém que é capaz de ensinar. Tá? Inclusive, nesse projeto, ele tem três partes. Ele tem uma organização de um banco de dados, ele tem uma organização de todo um data visualization aí, com story maps, com mapas, com dashboards, com, enfim, análises avançadas dentro deles. Tá? E tem uma outra parte que é justamente um treinamento para essas pessoas que vão operar essas coisas. Então, assim, saber isso, aprender a mexer com isso é muitíssimo importante, porque é assim que seu cliente vai te achar. E quando você falar com o seu cliente, é assim que ele vai te perceber. Entendeu? Quando eu estava fazendo a live do X-Day na quarta-feira, as pessoas falaram, Vitor, você é apaixonado por isso. Algumas pessoas no chat, pô, eu queria ser amigo do Vitão, vai gostar do trabalho assim lá longe. É claro que eu gosto do meu trabalho, gente. Primeiro, ele me dá dinheiro. Segundo, é uma coisa que realmente ajuda as pessoas. Parece idiota, mas fazer um mapa às vezes ajuda um planejamento tão grande. E num caso, por exemplo, como esse dos refugiados, é um grande ganho para essas pessoas que estão lá na linha de frente, saber pelo menos aonde estão ou em que disposição está todos aqueles refugiados, todas aquelas pessoas que eles precisam ajudar, em que situação estão aquilo, em que situação estão as pessoas daquele lugar, aonde está mais crítico, aonde atender primeiro. Essas coisas são todas muito importantes e são coisas que a gente faz em termos de consultoria. E é o tipo de coisa que se procura um consultor. A gente normalmente procura um consultor quando a gente está numa dificuldade. O cara não vai te procurar enquanto ele está no mar tranquilo. Raríssimas as vezes, para não dizer que não, esse ano aconteceu 2 vezes comigo, de alguém que realmente tinha uma necessidade, mas ela não era urgente, vinha me procurar se eu conseguiria ajudá-lo. Mas fora isso, a pessoa só procura ajuda quando ela já está no pescoço, quase afogada. Então, assim, você realmente precisa ser capaz de resolver a situação. Esse problema da ONU, por exemplo, essa consultoria, é uma consultoria que originalmente teriam 2 meses para ser executadas. Como eles não conseguiram conseguiram um consultor de última hora, eu vou ter literalmente 5 semanas para fazer o serviço. Tá? É muita correria, mas vale a pena. Por quê? Porque primeiro que é um projeto que está muito perto do meu coração. Eu sou o tipo de pessoa altruísta, aquele altruísta meio imbecil, sabe? Que gosta de ajudar todo mundo. Então, sou eu. Esse sou eu, o Vitor. Tá? E quando eu vejo um projeto como esse, gente, essas coitadas dessas pessoas que fugiram da situação que elas estavam na Venezuela e que têm vontade de voltar, muitas delas têm vontade de voltar para lá um dia, porque é o país natal delas. Imagina se você tivesse fugido do Brasil. Tá? Elas estão numa situação de vulneráveis. Elas estão numa situação muito difícil. Eu tenho uma amiga que trabalha na linha de frente lá em Boa Vista. Ela diz que aquilo lá muitas vezes é um caos, mas não um caos porque não tem organização, porque a ONU não cuida, porque ninguém cuida. Não, não. É um caos porque a situação dessas pessoas é tão ruim, é tão difícil, que elas mesmas já não têm mais esperança, não conseguem muitas vezes ver um futuro, entendeu? Então, assim, é uma situação tão difícil, mas tão difícil que é difícil até de tratar. E se a gente consegue fazer um pouquinho para ajudar,
mesmo que recebendo por isso, obviamente, né? Afinal, eles estão contratando um serviço técnico. Vocês estão contratando um serviço técnico, eles vão pagar. Mas você acha mesmo que eu cobrei o meu preço cheio de hora, tá? Para fazer um trabalho desse que vai ajudar tantas pessoas? É claro que não, tá? Por quê? Porque tem todo o fator aí emocional, todo o fator de ajuda aos necessitados que tá ali, entendeu? Então, realmente, assim, eu acho que eu queria fazer esse vídeo para vocês, já tinham me provocado, e eu queria realmente deixar essa mensagem para vocês. Não é fácil, nunca foi fácil, tá? Encontrar clientes é a coisa mais difícil que tem. Você tem que ter um nome, você tem que ficar procurando. Não adianta só ter um nome, ficar sentado na cadeira esperando o cliente aparecer. Não vai aparecer, tá? Você tem que ir atrás, você tem que procurar esses lugares, procurar esses contatos, ter os contatos certos, que conhecem outras pessoas, que podem te indicar trabalhos, tá? Isso é muitíssimo importante. E olhar esses sites. Aqui no, por exemplo, tem um site com texto lá, Trabalhe Conosco, que é onde eles põem todos os editais quando eles precisam de profissionais. Se você olhar aquele site uma vez por semana, a chance de você pegar um edital que parece com você é grande, tá? Então, sempre olhar órgãos de fomento, esses grandes... Pô, eu tenho um sonho de fazer um trabalho com a ONU. Quantas vezes por semana, por mês, você olha os sites de todos os órgãos da ONU que você quer trabalhar para tentar ver se não estão precisando de uma consultoria do tipo que você consegue fazer? Então, tente, pelo menos tente, entendeu? Procure, seja ativo, não adianta ser passivo nessas horas. E nunca, em hipótese nenhuma, tá, deixe um cliente sem resposta, ok? Se alguém te perguntar, Vitor, você acha que você consegue fazer alguma coisa? Minha resposta é sempre assim, vamos olhar, tá? E aí eu olho o problema e falo com muita certeza para a pessoa, olha, isso aqui eu domino, essa outra parte aqui eu sei fazer, mas eu não domino, e essa parte aqui eu não sei fazer. Você acha que a gente consegue fazer essas duas coisas e quebrar essa outra parte para um outro profissional? Você quer que eu busque esse outro profissional para você? Entendeu? E aí você se oferece. Quando você se oferece, você já se pôs na condição de consultor e a pessoa já... Peraí, essa atitude é muito diferente da que eu tinha visto até agora, porque até agora a pessoa me falava sim ou não. E aí ela passa a ter vontade de pensar duas vezes se ela te contrata ou não. E muitas vezes é nessa que ela te contrata. Ela fala, Vitor, então acha um outro consultor, faz uma equipe aí e vem trabalhar comigo. Faz um preço aí, me dá para eu dar uma olhada. Tá? E aí também é outra hora. Você tem que saber procurar as pessoas, tem que ter uma lista de contatos para você conseguir procurar essas pessoas e tem que saber dar preço. Porque você não pode cobrar estratosfericamente dessa pessoa, porque ela não vai fazer o serviço com você. Você tem que conhecer o serviço para cobrar um valor decente, tá? E você tem que saber negociar. Às vezes a pessoa quer o serviço, mas ela não tem condições de pagar à vista. Então você negocia, faz um financiamento, faz lá um programa de parcelamento. Eu tenho PayPal, tenho PicPay, tenho pela empresa, eu tenho boleto, tenho o que o cara precisar. Entendeu? Porque no fim das contas é isso, eu preciso receber. Como ele vai me pagar não me interessa. Tá? E ele precisa do serviço, ele vai dar um jeito de pagar. Mas tem que ter uma lista. E a última coisa que eu queria dizer... O Ícaro está fazendo umas lives sobre isso, mas eu queria deixar isso muito focado, ele já falou disso em 2 lives. Aprendam a cobrar, tá? Se o cliente não te pagou, você tem que cobrar ele. E se ele virar para você e falar assim, você tá me cobrando, não sei o que, eu vou te pagar, você tá me achando que eu sou vagabundo? Não tô achando que você é vagabundo, mas eu preciso do dinheiro. Entendeu? Eu não fiz o serviço de graça para você. O seu serviço já está resolvido, o meu ainda não está. Entendeu? Então aprenda a cobrar esse cliente, aprenda a jogar a responsabilidade nas costas dele e dizer, olha gente, tudo bem, eu entendo que você tem dificuldades, então me avise, porque eu tenho um planejamento financeiro que depende desses recebimentos. E se eu dependo desses recebimentos, eu não posso ficar sem receber. Uma semana para mim faz diferença. Entendeu? Façam isso e eu tenho certeza que vão começar a aparecer clientes, que as pessoas vão começar a ficar mais... que você vai começar a achar trabalho, porque a grande coisa é essa. Vitor, eu não acho trabalho, mas você também não está procurando. Então procure, entendeu? Procure que você vai achar coisas muito interessantes como esse trabalho da ajuda aos refugiados, que vai ser um trabalho muito legal, um trabalho com operação acolhida, cara, tem centenas de agentes nesse trabalho e que vai ser muito legal, porque nós vamos sair do outro lado com um resultado muito, muito bom. Beleza? Era esse o recado de hoje. Um videozinho básico, né, de 10 minutos que vai para o GTV. Mas assistam, entendam isso, porque para vocês que têm dificuldade aí, que querem ser consultores, essa daqui
é talvez a maior dica que eu já dei nesse canal. Beleza? Um abraço.